Olá, gente, vamos começar ao vivo na nossa live hoje, dia do empresário contábil. Oi, Murilo, bom dia. Daniel, André, vamos começar aqui com a nova live. Estamos aguardando nossa convidada hoje. Deixa eu só convidar ela aqui. Vamos lá, vamos convidar. Já passei o convite aqui para a Teila. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje é o dia do empresário contábil, dia 12 de janeiro, né? E aí a gente está aqui aguardando a Teila entrar para nossa live aqui junto. Então vamos conversar aqui com a Teila, esperando ela entrar aqui. A nossa live é ao vivo aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Aí a Teila daqui a pouquinho vai entrar. Erickson, bom dia, meu amigo, bom dia. Bom dia, Letícia. Vamos aguardar a Teila chegar. Bem, gente, queria dizer uma mensagem para vocês, né? Enquanto a Teila aqui não entra. A Teila ela tá tentando entrar aqui, já vi que ela tá tentando entrar aqui na nossa live. Então, eu inicialmente queria dizer uma mensagem para vocês. Hoje é dia do empresário contábil, dizer o quanto é importante, né? Bom dia, Lê. Bom dia, Alexson. Bom dia, o quanto é importante a gente celebrar esse dia, né? De empreendedores da contabilidade, né? Empreendedores de um ramo tão importante para a nossa sociedade, que influencia diretamente aí na solidez das empresas, dos negócios e que também produz e gera, né, emprego aí, renda, ajuda e move a economia, né? Elton, bom dia. A telha está tentando entrar, Elton. Então eu parabenizo aí já a todos, né, empresários de contabilidade e aí como presidente do CRC, um reconhecimento com a função social, com a função empresarial, né, estratégica desse profissional contábil, desse empresário para as empresas e para a sociedade. Então parabenizo a todos os empresários que diariamente lutam aí pela saúde financeira das empresas, né? Então eu acho muito importante a gente, claro, comemorar aí esse dia. E nada melhor do que essa comemoração, a gente fazer uma live com uma empresária contábil. Inclusive, tive o prazer de dar aula para ela, né? A Teila Rocha, ela é empresária. Daqui a pouco ela está entrando aí. Eita, entrou. Ei, Teila, tudo Ei, bem? bom dia. Ei, que bom te ver. Bom dia. Como você está? Estou muito bem, Carla. Tudo É um bem? prazer estar com você. Estava aguardando o convite e estava com um pouco de dificuldade, mas consegui. Ah, que bom. Taylor, seja bem-vinda ao CRC, né? Sua casa também, você é formada em contabilidade, né? Eu estava aqui falando que você foi minha aluna, então é um prazer ter você aqui, né, no CRC com a gente, falando desse dia que é tão importante. Estava comentando, da importância e da pujança que é ser um empresário na área contábil, né? Que é a gente trabalhar diariamente para manter as empresas no mercado, para contribuir com o desenvolvimento da sociedade, né? Esse papel social que o contador tem. E foi muito pertinente o Conselho Federal de Contabilidade jogar aquela campanha Somos Essenciais, né? Porque o contador ele é essencial para a vida das empresas. E você, como empresária, como contadora, queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, né, que você tem, da importância entre o contador e o empresário, dessa relação entre contador e empresário. A gente está no mundo hoje totalmente diferente pós-pandemia, né? Então a gente está num momento em que a gente mudou a forma de trabalhar, né? Os empresários, os contadores, que a gente realmente teve que se adaptar e adaptar os nossos clientes a essas mudanças.
Então, eu acho que esse momento ele nunca vai deixar de ser dito, de ser falado, porque foi um momento muito importante, né? E um marco, um divisor de águas para nós empresários de uma forma geral e principalmente os contadores, conseguir levar os clientes, manter os clientes vivos. Então, eu queria que você contasse um pouco a sua experiência de ser empresária, falasse um pouco da sua história, né? Quem é a Taylor, que empresa que ela tem, e falasse um pouco dessa relação que você tem com o seu contador e a importância que você acha, né, dessa relação. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com o nosso público, né? Que a gente faz parte. Obrigada pelo convite. Sou sua discípula, você foi a minha mestre, sou formada em Ciências Contábeis também, e tenho um carinho muito grande pela categoria, e a gente sabe da importância do contador desde o momento que nasce uma empresa até o momento que se fecha. E em todos os momentos a importância. Agradeço também o Walter Leno, que fez essa ponte entre a gente e que é o contador da empresa hoje, e o quanto que ele é parceiro na nossa trajetória. Eu estou no mercado desde 1996, né? Com a terceirização de mão de obra, e depois, em 2006, nós começamos com a segurança eletrônica, em 2008 com a vigilância armada. Um pouco antes, antes de ser bacharel em ciências contábeis, eu fui técnica em ciências contábeis, eu fui técnica, né, em Contabilidade. contabilidade, e desde os 18 anos, dos 18 até os 24, eu trabalhei com contabilidade. Tive Eu lembro pessoas. disso. Oi? Eu lembro disso. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida, assim como você, sempre foi uma inspiração para mim. Abriu as portas do seu escritório para todo o nosso corpo de estudantes. Nós íamos nos espelhar e nos inspirar quando fazíamos o curso de Ciências Contábeis lá na FAES. Então, e tive uma admiração muito grande pela Gisele Falco Romano, né, que foi uma inspiração para mim também, que aos 18 anos abriu as portas da contabilidade para mim. E esse mundo é um mundo não só de extrema importância para a empresa, mas para mim é um fascínio. E foi um facilitador na minha trajetória empresarial, né? Minha trajetória de empresário. Então, eu estou no mercado desde 1996, no ramo de segurança patrimonial, que é o que todo mundo hoje se espanta, como é que tem uma empresária, uma mulher, atuando no ramo masculino. E isso é sempre um universo para todo mundo que não era habitado por uma mulher. Realmente, nós somos poucas as empresárias que atuamos. Aliás, eu nem conheço nenhuma outra empresária no segmento de segurança patrimonial que seja fundadora da empresa e que tenha a empresa hoje como realmente proprietária, né? E assim, não conheço outra e não sei te falar de números em nível nacional. E a importância do contador para nós hoje, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente atravessou muita dificuldade econômica, nós somos da linha de frente, nós não tivemos como recuar, mas tivemos muitos desafios fiscais, tivemos muito desafio com a folha de pagamento, enfim. E a contabilidade sempre teve essa importância para nós, trazendo todas as informações da. Taylor, deixa eu só. Tá me ouvindo? Peraí. Deixa eu. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Uhum, agora sim. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora? Tô. Tá. Realmente, como você disse, foi um desafio. Os empresários Você me conhece há muito tempo, né? A minha empresa contábil é de pouco diferente, mas eu costumo dizer assim, os empresários de contabilidade tiveram um grande desafio nesse período, porque manter o empresário vivo, né, Taylor? E aí, quanto mais comunicação a gente tinha com o empresário, mais fácil se tornava isso. E quem se comunicava menos teve uma maior dificuldade, porque tem pessoas que nunca viram, né? Empresários que nunca foram nas empresas, nunca conversaram com seus clientes, fica sempre um funcionário com o empresário. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? A comunicação
Você acha que ela é um fator preponderante, o relacionamento, a aproximação, para que o contador ele esteja realmente inserido dentro do processo da empresa? Como que você vê isso como empresário? O que que você sente falta, assim, o que que você, desse período todo que você tem empresa, que já tem muito tempo, e essa carreira, realmente, você que tem uma academia, né? Você teve um histórico acadêmico da área de finanças, para você como empresária, você teve, querendo ou não, um pouco mais de conforto, porque você teve, não conforto financeiro ou de trabalho, entende? Mas você teve um berço acadêmico que te facilitou você enxergar resultados financeiros, de você entender onde você tem que manter financeiramente e aí, consequentemente, se aproximar do contador com uma base. Olha, isso aqui eu poderia fazer desse jeito, o que que você acha? Então, o que que você acha dessa comunicação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acha que o empresário, a gente sabe que no Brasil, a gente não tem uma formação para ser empreendedor. Então, dá aquele estalo assim, fala, pô, eu quero ser empresário amanhã. Peço demissão da empresa e acha que é fácil, né? Ir lá, abre o CNPJ, você abre com 5 minutos, meia hora hoje, aqui no Espírito Santo, né? Quer dizer, aí, porque eu estou no Piauí, né? Aqui no Espírito Santo, você abre uma hora, você abre uma empresa. Então, assim, as pessoas acham que isso é fácil. Então, eu queria que você falasse esses dois pontos, comunicação e o segundo, esse berço acadêmico seu, essa visão que você tem hoje, ela faz toda a diferença para quando a gente quer ser empresário, né? O que que você acha desses dois pontos? A comunicação ela é fundamental. Primeiramente, para enfrentar os desafios. Quando a gente fala de uma vida inteira, né? Empreendendo, foi o que aconteceu comigo. Então, a gente fala de momentos de muita dificuldade, momentos de mais tranquilidade. E essa comunicação próxima, né? Eu tive um momento na minha vida com situações fiscais muito difíceis, até porque a gente tem que falar que a contabilidade ela é fundamental também para a tomada de decisão. Se você não tem um planejamento tributário, um planejamento, principalmente eu que mexo, por exemplo, com terceirização de mão de obra, né? Com a mão de obra, para nós, ela é muito onerosa. Principalmente por causa dos passivos, que por mais que você siga CLT, infelizmente, tem que deixar aqui falar que muitas vezes você vai para o processo vem até você, não tem jeito, o processo, às vezes, o O profissional processo acha, te persegue, o processo ele anda assim, ó, atrás. ele anda atrás de mim. E o profissional tem oportunidade, a gente, por mais que a gente esteja, que a gente é muito legalista, né? E a gente se preocupa muito com a CLT, se preocupa muito com a CCT em atender. Mas por mais que você atenda, ainda é frustrante quando você chega diante de um juiz e ainda existe as concessões simplesmente porque o juiz determinou que o coitadinho precisa de um pouco mais e a empresa é muito rica, então esse tipo de julgamento acontece. Eu sou obrigada a falar isso. Então, Verdade. tem um planejamento para passivo trabalhista. Se você não tem um planejamento fiscal, fica muito difícil de se manter. A gente sabe que a carga é muito onerosa e muito pesada, seja para o pequeno, seja para o médio, e seja para o grande. Então, essa comunicação próxima, esse planejamento precisa acontecer. E quanto mais próximo você está do seu contador, e ele consegue entender, ele consegue te apontar saídas junto com você, né? Então, eu acho fundamental a comunicação. E a visão de contadora, para no meu caso, foi muito importante, foi um plus a mais para eu entender administrar melhor, porque hoje eu falo, o administrador, ele administra e ajuda na contabilidade, e o contador, ele é muito mais administrador, às vezes, que o próprio administrador, porque você mesmo sem ter o... Não fale isso não, o pessoal fica revoltado. Eu sei, mas não estou tirando mérito, né? Mas a gente tem uma visão um pouco mais completa, um pouco mais ampla. E isso fez com que eu conseguisse lidar com muitas dificuldades, que a gente teve momentos muito difíceis na empresa. 2013 a 2018 foi um momento para nós muito caótico. A gente está falando
de desafios mesmo. A gente estava com problema na economia, politicamente, e isso afetou diretamente o escopo do nosso trabalho. Nós tivemos redução do nada de escopo contratual, era demissão, grandes demissões que eram feitas porque a gente também oferece serviço para a área pública, então a gente tem um grande escopo, e foi muito difícil segurar isso nesse período, né? Então, foi um momento muito caótico. Tivemos algumas decisões que foram complicadas para nós no passado, até mesmo, tá? Apoiadas por um contador. Então, a responsabilidade do contador, eu fico pensando hoje, né? Quanto contadora, é muito grande também para com as empresas, porque uma decisão errada pode quebrar uma empresa, pode quebrar uma empresa. Então, assim, nós tivemos, claro que as decisões naquela época não foram intencional, foi das melhores, mas enfim, não deu certo. Nós tivemos um passivo tributário muito grande para ter que lidar. Caímos naquela operação Miragem, cara. Você lembra? Nós fomos vistos bem, assim como 40 empresas aqui do estado. Eu lembro do Walter Leno falando, eu não sabia que você ia conseguir, para mim você ia quebrar. E a gente conseguiu driblar. Então, assim, essa visão, essa parceria... Então, e tem que ter muita resiliência, né, Telha? Porque você ter um contador, um empresário contábil ao seu lado é bom, né? Você ter um empresário contábil ao seu lado que te entenda, te dê o caminho correto que você tem a seguir, com coerência, com ética, né? É melhor ainda. Então, por isso que a comunicação, eu sempre digo que ela é fator fundamental. E aí eu queria assim, te fazer mais uma. Aí eu vou para as perguntas picantes agora, tá? Vamos esquecer que seu contador é Walter Leno. Sou eu, né? Você sabe. Beijo, você tá bonita, Carla. Ah, obrigada. 50 anos, né, filha? Você sabe, tem que cuidar, né? 50 anos. E olha só, não tem uma ruga, nada, você Carla também gosta. Então, menina, eu queria ver o seguinte, a gente como empresário contábil, a gente tem alguns dilemas, né? Então primeiro, quando a gente muda a forma de trabalho, e a gente passou por isso agora, na pandemia, nem sempre o empresário entende. O empresário, vocês empresários, subestimam o serviço contábil como algo muito operacional. Avaliam o serviço contábil como algo muito operacional. E isso é realidade de mercado. Eu não estou aqui falando de empresário A ou B. Então, quando a gente começa a informatizar o serviço, começa a parar de digitar documento, começa a integrar informações mais rápidas, o empresário, a primeira coisa que ele fala, agora já pode reduzir seu honorário, porque você não está fazendo mais nada. Então, verdade. E aí eu queria... Eu sei. Não dá o devido valor. Então, e aí o que eu queria te perguntar? Você como empresário, analisando o empresário contábil, que é um empresário como qualquer outro, e que busca, como qualquer empresário, a melhoria dos processos para atender melhor o seu cliente. O que não desmerece e muito menos desqualifica a capacidade que ele tem que ter e muito menos a rapidez que ele tem que ter para te atender, para melhorar o trabalho. Por que os empresários pensam assim? Por que eles valorizam muito mais hoje, muitos empresários, principalmente os menores, a parte fiscal? Então, você sabe que eu tenho programa de TV, né, pela minha empresa, eu tenho essa coisa toda, né, porque as meninas lá do Saí, você fala, né, acompanhar a Carla é complicado, porque... Então, assim, e quando eu faço entrevista com empresários, e eu faço a pergunta, quantas vezes por ano você conversa com o seu contador? Ele fala, nunca. Você nunca vê? Não, eu só peço a guia do simples. O resto, para mim, tá tudo certo. Por que isso? Sendo que a informação mais importante, o Maurílio escreveu aí agora. Maurílio, um beijo, tá? Marília, teve uma pessoa que escreveu aqui, ó. Ah, foi o Helder. Helder, bom dia, amigo. Ele escreveu aqui, ó. O contador, ele é essencial para tomada de decisão. Então, quer dizer, eu estou tão preocupada com receber uma guia, sendo que o principal é eu chamar o meu contador do meu lado e falar, olha, o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa? Por que os empresários têm essa visão? E você, como empresária, qual é a sua visão do papel do contador? Bom, você mesmo começou a falar dizendo que a maioria, né, dos pequenos empresários, quando começam a empreender na necessidade, sem se preparar. Isso acontece muito. E o empresário, quando não tem uma visão clara, não foi educado para empreender, não foi educado para entender os riscos fiscais,
os riscos trabalhistas, que a maioria de nós, quando começamos a empreender, às vezes nós não temos essa visão. E aí, por não ter essa visão, acaba entrando nesse caminho que você está falando, do não entender o quão grande é a importância do contador na vida do empresário, e acaba tendo enormes prejuízos, enormes passivos. Quando E aí, são empresários, né? Nós estamos falando de classes distintas de empresário. Porque você acaba entendendo quando ele muda o nível, né? Quando ele muda de nível, o empresário, quando muda de nível e começa a entender que tudo é necessário um planejamento, é importante que tenha essa comunicação com o contador, aí ele começa a entender que o contador é fundamental, né, dentro do processo de gestão da empresa. e olha, Taylor, você acha também que o contador ele é importante no processo financeiro, na gestão financeira? Claro, claro. Quando o impacto é muito grande, desde a parte fiscal, parte de passivo trabalhista. Eu acredito até que dentro do processo de economia da empresa é possível que o contador entre rastreando e entregando as informações para o financeiro de possíveis escapes dentro do processo, quando ele vai fechar balanço, vai falar, receita, despesa, resultado. Então, ele acaba tendo essa visão de como está o comportamento e pode opinar de todas as formas, seja no financeiro, seja numa economia fiscal, seja num planejamento tributário mais adequado para reduzir mesmo a questão dos impostos, que a gente sabe que é muito alta, né? Então, eu acho Porque que eu respondi por que 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 você... eu respondi? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque o planejamento estratégico da empresa, ele deveria contemplar ouvir a contabilidade, ouvir o empresário contábil. E a gente sabe que muitos empresários, na hora de fazer o seu planejamento estratégico, não chamam o empresário contábil. E olha como tem reflexo isso. Eu leio Valor Econômico todo dia e mando printo as telas que eu acho importantes. Você sabe que eu trabalho só com o único mercado, construtora, né? E printo as telas que eu acho importantes dos meus clientes e coloco no grupo que eu tenho de WhatsApp, grupo de transmissão. Então, por exemplo, ontem ou anteontem saiu uma matéria sobre a avaliação da CVM em relação às empresas e o ESG, que é, vamos dizer, o assunto do momento, né? Que é a questão da governança, sustentabilidade social, ou seja, a inclusão social dentro da sua empresa, a igualdade de gênero, você contribuir para a sustentabilidade. Então, veja, a contabilidade está discutindo por meio de comissões como que a gente vai registrar todo o trabalho que as empresas estão fazendo e o que elas estão fornecendo para a sociedade. Como que a gente vai contabilizar isso? E aí eu me paro para pensar. Quando eu chego para um cliente e mando isso, ele fala assim, Carla, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que pensar em ser uma empresa sustentável, porque daqui para frente empresas sustentáveis vão ser contratadas melhor, vão ser mais valorizadas, daqui a pouco vão se ter certificações, né? E esse processo da ESG, da LGPD, do compliance, são processos que fazem parte da administração da empresa. E muitos contadores, infelizmente, ainda não entraram nisso, no empresário contábil. E olha o mercado que tem pela frente, Taylor. Então, quer dizer, eu posso chegar até você e falar, Taylor, você já implantou LGPD na sua empresa? Não, Carla, então olha só, tem uma empresa aqui parceira, vamos implantar, vamos mudar os seus contratos, vamos criar as proteções. Eu escrevi essa semana um artigo sobre LGPD em condomínios, que são áreas que você atua, por exemplo, né, de segurança e tal. E aí eu estava conversando com o Elton, que está assistindo a gente aqui da comunicação, e falei, Elton, a gente estava conversando, indo para ver a convenção lá em Aracruz, eu, ele e a Grazi, e eu falei, a gente conversando, né, sobre essa questão, eu falei, olha, olha só, eu vi uma placa no meu prédio dizendo que os convidados para um evento têm que dar o número do CPF. E aí eu falei, cara, mas aí pensei aquilo, olhei e falei bem assim, e o nome completo. Falei, mas a LGPD teria que ter um termo de confidencialidade desse dado. E eu conversando com eles no carro. Aí eu falei, cara, eu vou escrever um artigo disso. Aí as empresas de condomínios, né, ou administradoras de condomínios, têm que fazer o quê? Fornecer esse serviço para os condomínios. E as contabilidades estão assim, a par disso. Então, quer dizer, será que a sua empresa já está aí? Eu posso evitar um passivo, porque tem empresas sendo condenadas, pagando multas por ter dados de clientes, por ter dados de funcionários. Então, a importância do contador estar envolvido nesses assuntos novos é muito grande para você, empresário, porque contribui para a sua gestão. Você sabe que agora até me despertou
Quando a gente, porque LGPD a gente tem, até a gente na empresa, setor de inovação e pesquisa, porque a gente também tem a tecnologia voltada para a área de segurança. Então, a portaria inteligente, cidade inteligente, é todo um processo que nós estamos trabalhando. Hoje a gente participa da ASIS, da Acevila, do Núcleo de Inovação de Vila Velha, o Hub de Inovação de Vila Velha, com proposta de desenvolvimento dentro da nossa área. Essa é a nossa contribuição. E quando eu quis empreender, primeira coisa que eu tive como propósito é justamente ajudar a desenvolver a humanidade, a sociedade, enfim, o meio que nós estamos, fazer a diferença. Então, quando a gente fala de proteção de pessoas, aqui dentro da empresa, também trabalhamos com todos esses processos. Mas olha só, nós estamos falando de governança, de compliance, nós estamos falando de LGPD, porque nós também temos o estudo direto da Lei de Proteção de Dados. E aí, como a gente trabalha tanto com... Hoje, por exemplo, nós estamos com o processo de seleção aqui para 450 colaboradores. Então, os meus volumes de contratos são volumes grandes. Graças a Deus, estamos trabalhando na geração de emprego, mas principalmente no cuidado com essas informações quando se trata internamente e também do nosso sistema, atendendo a clientes. Então, LGPD, a ISO, nós estamos com a implantação da ISO agora, com a implementação da ISO, mas linkar isso ao contador, eu não tinha sacado ainda. Então, na hora, entendeu? Você me falou uma coisa que realmente é muito interessante. Sim, porque veja, não, o seu contador... da ISO, aqui com o escritório que está envolvido com a LGPD, com o escritório que está envolvido com a governança, e o contador está fora dessa história. Por que não envolvê-lo? Isso, por quê? Porque ele pode contribuir, Taylor, por exemplo, a LGPD, eu acompanhei nos clientes, e estou incentivando os clientes a terem, porque é lei, é obrigatório. Então as pessoas acham que é uma moda que não vai pegar e pega. Olha o que a gente está vivendo agora no nosso país, esse momento de acessar pessoas, né? De você ser vinculado a certas atitudes. Se você não tiver uma LGPD, você corre um grande risco. Então você tem que ter isso. E qual o papel do contador nisso, Taylor? Ele pode te ajudar na formalização de contratos, ele pode te ajudar a identificar quais são os dados sensíveis de pessoas envolvidas, ele pode te ajudar no processo de implantação disso da empresa. Isso faz parte do processo de governança. E olha o que a gente está falando, quando você está falando de sustentabilidade, você vai contabilizar tudo isso, você vai gerar valor para tudo isso. Sim. Hoje, o Conselho Federal de Contabilidade está discutindo numa comissão como registrar isso. A KPMG, o IBRACON estão discutindo como contabilizar isso. Então, olha a importância, olha a pujança do profissional contábil, do empresário para você. Né? Então, e às vezes, como você mesmo disse, o empresário geral, ele não está atento da importância que um profissional contábil pode ter na vida da empresa dele. Porque ele só enxerga o profissional contábil como alguém que te entrega tributo e não é. Você falou uma frase muito importante no início da sua fala, que você falou o seguinte, olha, o meu contador, ele analisou o processo e achou que eu não ia sobreviver a isso, né? Mas você foi resiliente e persistente como empresária e mulher, né? Que mulher é danada, né? Você seguiu em frente e falou, não, eu vou vencer. Então, provavelmente ele te ajudou com alternativas, né? E te apoiou nas decisões. Olha, isso aqui você vai por esse caminho, vai por aquele. Isso tem que ser feito sempre, não só na hora do aperto. Esse eu acho que é o grande legado que o empresário de contabilidade deixa e tem constantemente com o seu cliente. É você estar sempre tomando ações preventivas, gerando informação. E aí, às vezes, claro que eu já me peguei, por exemplo, eu pego a matéria de valor econômico e posto no grupo dos clientes. Sei que nem todos vão ler, mas se um ler, para mim já tá bom, porque eu atingi meu objetivo. E mesmo que ninguém lesse, o dia que acontecer algum problema, eu vou falar, olha, eu te avisei isso. Isso aí, tá? Eu te avisei. Então, eu acho que a gente, como empresário contábil, não pode deixar de fazer o nosso papel, que é trabalhar na governança que você falou. Olha a palavra que você usou. Você sabe quantos empresários sabem o que significa governança? E a gente lá no CRC teve um curso, nós conselheiros, os funcionários, os delegados, coordenadores de comissão. Na quinta e sexta-feira, eu solicitei um treinamento ao Conselho Federal de governança na área pública, porque a gente é uma autarquia pública federal. Então, quando a pessoa estava lá no Conselho Federal e perguntava, alguém já ouviu falar nisso?
e todo mundo calado, né? Por quê? Porque por dois motivos. Um, timidez, e o outro porque realmente não sabia que aquilo estava inserido na nossa vida. E o CRC, ele tem me trazido, tem uma experiência muito grande para usar na minha empresa. Porque toda essa experiência de governança que tem que ter na área pública, toda essa experiência que tem que ter de responsabilidade junto a terceiros, transparência de informação, isso tem contribuído para a minha empresa, né? Então eu vi o quanto que isso melhorou algumas coisas que eu faço, algumas ações que eu faço dentro lá da Tasso. E como que seria importante o profissional contábil entender que a governança ela está inserida no processo do cliente. Ele só não sabe a palavra, mas ele vive governança o dia inteiro. Então, não é? E olha quanto nós, empresários contábeis, podemos contribuir para vocês, empresários. Podemos gerar informação, gerar qualidade dessa informação. Então, eu fico muito feliz de saber que você tem o domínio dessas palavrinhas todas, né? Você sempre foi muito estudiosa, sempre ficou muito antenada no mercado. Eu fico muito feliz de saber que você está ligada nisso, né? De LGPD, de governança, que você tem a parte de tecnologia. Eu não sei se a sua empresa hoje está como ME, PP ou grande porte, eu sabia lá antes, né? Hoje eu não sei. Mas isso é para qualquer empresa. Então eu falo para os empresários contábeis, e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso também. Não importa o tamanho do cliente, ele merece toda e qualquer ação que você faz em uma empresa grande, na medida dele. Então, implantar uma governança numa empresa que fatura 70 milhões é um nível, mas implantar numa que fatura 1 milhão é outro, mas eu tenho que colocar. Porque é isso que o empresário precisa. Porque se ele tem níveis de governança, de responsabilidade, de confirmação, de controle de informações, de planejamento estratégico, de indicadores, cara, ele vai seguir, ele vai crescer. Né? Então, não é? E aí eu queria ouvir sua opinião. O que você acha? Não, isso é tudo que você falou. Porque sem o planejamento, a gente, uma meta, sem o destino aonde você quer chegar, se você saber exatamente onde você quer chegar, você não chega a lugar algum. E se não for de forma organizada, você vai levar muito mais tempo para chegar. Os erros vão ser muito maiores, a gente entende que é dinheiro que vai embora. Então, assim, quando você se planeja, você se organiza, implanta processos dentro da empresa, e você torna a empresa, porque hoje eu falo que eu preciso de uma gestão independente. Então, hoje eu trabalho com uma gestão independente, porque eu já estou programada, dentro dos meus planos, para a gente trabalhar a expansão de mercado. Então, nós já vamos sair daqui para outros estados. Então, se eu não tiver... Eita, Lele! O Espírito Santo ficou pequeno, o Espírito Santo ficou pequeno, gente. Se eu não tiver tudo muito organizado aqui dentro para me dar essa liberdade, eu não consigo avançar para chegar onde eu quero. E aí aliás, a gente já trabalha em nível nacional com a escolta e com outros produtos que nós temos. Mas agora a gente quer realmente romper o mercado, já é um estudo que nós fizemos há um tempo atrás. E hoje eu participo da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, né? Que é a FENAVIST. E a gente vem discutindo muito. E claro que dentro da FENAVIST estão os empresários da área de segurança, né? Mas um dos temas que a gente vem discutindo muito ultimamente é a questão mesmo dos planejamentos tributários. Aquilo que hoje é importante ter um impacto direto de uma forma bem onerosa dentro da nossa organização. Outro assunto que o contador ele domina e precisa estar até dentro da federação conosco, sabe? E assim, eu sei que hoje é dia do empresário contábil, mas eu queria ressaltar a importância da unicidade de profissões. Como é legal quando você como empresária tem um bom contador ao seu lado, que entende, e a gente entende de diversos assuntos, faz parte do nosso métier como empresário contábil, mas também ter um bom advogado preventivo e não aquele só contencioso, que faz esse planejamento junto com o seu contador. Como é bom essas duas profissões conversarem com você, alinharem estratégia, porque eu tenho conhecimento até um determinado nível. O advogado vem, complementa isso e gera mais informação. E você vem como empresário e fala, cara, isso aqui para mim eu não consigo fazer, isso aqui eu consigo até tal ponto. Então tem que conversar, tem que se reunir, a gente tem que estudar, né? Você como empresária ainda continua estudando constantemente, se aprimorando? Como que você entende que o contador pode contribuir para isso? Pois é. Claro que a gama de responsabilidade ela é muito grande. A gente está num contexto de proteção, a gente tem o ramo da tecnologia,
da tecnologia e inovação, isso exige pesquisa, isso exige acompanhamento. Então, a gente é multidisciplinar, né? E o contador vem exatamente vem nos apoiando nesse sentido, que é trazendo as informações. Porque se imagina, a gente tem que entender da segurança, que é o escopo que nós oferecemos, da segurança, da proteção de pessoas, de bem, de patrimônio, de vidas, e isso leva um tempo de estudo também. A gente lida tanto com a área pública quanto com a área privada, então você tem que entender os dois segmentos, e você tem que se especializar em tecnologia. E se a gente não tiver um corpo conosco, né, tanto jurídico quanto contábil, nos auxiliando nisso, aí fica um pouco complicado, que não dá para se extrapolar. E aí esse Não, é a o que a gente... Tamires está aqui comentando, né? Esse aspecto da unicidade levaria todos a patamares jamais vistos, reconhecer o papel de cada um e entender que são complementares, é o conjunto perfeito. E isso gera soluções para as empresas. É isso que você falou agora, né? E é o que eu estava comentando. Como seria bom, né, para os empresários terem. Muitos empresários não enxergam a necessidade de ter um jurídico trabalhando com o contador, porque ele só procura o advogado, por exemplo, quando ele tem um processo, e ele só procura o contador quando ele é autuado. E aí ele não entende que antes dele ser autuado, ele tem que ouvir, né? Então, gente, Taylor, tem cliente que eu insisto para fazer reunião. Vamos se reunir para a gente poder. Não, mas não tem nada para a gente ver. Tem muita coisa para a gente ver. Então, por um relatório, eu consigo gerar muita informação. Então, as ferramentas contábeis, elas são geradoras de informação e podem ser parâmetros. A gente pode fazer levantamentos, comparativos estatísticos, levantar dados, compartilhar informação. Então, muito legal essa sua visão, o que com certeza eu não imaginaria que era diferente, te conhecendo, né? Olhando para você assim na telinha, eu falo, gente, eu tô velha, Zuga, já fui sua professora. Vendo você naquela primeira cadeira lá da sala da FAESA. Nada de velho. Você foi minha professora, mas eu já fui... Né? Menina, eu vou te falar. Ser contador nesse país é uma tarefa muito difícil, né? Porque, e aí é uma coisa que como você tem o conhecimento da área, é uma coisa que eu queria conversar com você. Qual a sua visão desse emaranhado de legislações? Quando você tem tanta coisa para acompanhar, né? E aí não estamos falando só de fiscal, estamos falando inclusive das que você comentou agora, da própria área de segurança. Então mudou alguma coisa lá da sua área, do seu sindicato, mudou alguma coisa da categoria, criou-se uma legislação federal de algo que você tem que implantar na sua empresa. E não estou falando só de contabilidade, de contabilização, de fiscal, mas o impacto que isso pode gerar na sua contabilidade, porque a contabilidade é fim. Então, ela tem um impacto financeiro. Como que você vai aplicar esse recurso? De onde você vai tirar o recurso? Porque pode ter obrigações que surjam que você não está preparada para cumpri-las naquele momento. E não é cumpri-las só estrategicamente, mas financeiramente. Então, qual o papel do contador nisso para você na empresa? Desse conhecimento da atividade que o seu cliente exerce? Pois é. É o que a gente falou até agora, né? É super importante, porque ele antevê situações que possam acontecer. Eu já tive que lidar com situações, como eu te falei, ao longo do caminho, que eu não esperava e por uma situação jurídica, até vamos falar, porque ao longo você tem bons advogados, você tem bons contadores, tem os medianos, digamos assim, que vai acabar em um momento ou outro mais atrapalhando o processo do que resolvendo, até perda de prazo já aconteceu. E aí você vem com uma situação que às vezes você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? E sentada, conversando com o contador, a gente conseguiu achar uma saída, uma solução. Olha, dá para a gente fazer desse jeito, dá para a gente fazer aqui, tem o seguro aqui que resolveria isso. Então, assim, a relação do contador conosco, é o que eu venho falando, é imprescindível, é importante. Acho que essa conversa que nós estamos fazendo com outros empresários, enxergando essa importância, entendendo que às vezes a rotina do dia também, são tantos problemas para resolver, eles acabam, bom, na prática, esquecendo algumas coisas que são fundamentais, que é justamente o planejamento para alguma ação, ou até mesmo, né, uma resolução. Então, para mim é fundamental. Foi fundamental em vários momentos da minha vida. Isso é muito bom, Taylor, é muito bom, porque a gente, como empresário contábil, a gente fica muito feliz em ver o nosso cliente perpetuar, né? Talvez
a gente cometa falhas de não reconhecer isso com a sua devida, São com a sua fundamentais. devida, como é que eu vou dizer? Com a sua devida proporção que é merecido, né? Então, como é legal, eu já recebi feedback de clientes de assim, poxa, você lembrou, do aniversário da empresa. Que legal, né? Tipo assim, você tem uma empresa no mercado hoje, no Brasil, você ser empresário e se manter no mercado bem por 20 anos é uma tarefa difícil. É muito difícil. E por que que é uma tarefa difícil? Porque você fez um históricozinho rapidinho, que foi em momentos de crises que a gente teve no nosso país, né? Então a gente teve um momento muito difícil para o mercado em 2013, 2014. Você comentou esses períodos. Para mim também foi difícil. O mercado que eu atuo passou por momentos de dificuldades. Você tocou exatamente num período que foi muito complicado. Então, há 20 anos atrás, né? A gente passou por momentos difíceis, momentos de bonança, momentos de queda, né? E aí nós, empresários contábeis, temos que orientar os nossos clientes de que a bonança ela é muito boa, mas ela precisa ser tratada estrategicamente para que ela seja duradoura, que é o que você falou, é o planejamento. Então, esse papel do empresário contábil é muito importante para você, porque ele te auxilia exatamente. E você falou aí, você como empresária contábil, passou por momentos difíceis e ainda você tem que auxiliar os empresários que também estão passando por momentos difíceis. Olha o desafio para vocês. Então a gente tem Muito. medo para vocês. Eu não atuo hoje como contadora, né? Porque eu sou empresária do ramo de segurança e tecnologia, mas eu tiro meu chapéu, sim, para todo empresário que é um desafio lidar com os próprios negócios e lidar com os negócios dos outros. A gente só tem que agradecer, né? É, queria falar em agradecer, queria te agradecer por estar aqui com a gente nessa live, tá? Muito obrigado. O CFC não é tão, é sua casa ainda, mas não está tão inserida hoje, porque você não está mais atuando na área, mas é a casa do contador, é a casa do empresário, né? É a casa de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada a todos os conselheiros que entraram, participaram, os delegados. É o trabalho de nós lá no CRC, ele é um trabalho honorífico, é um voluntariado. Não sei se o Walter Lemos já te falou. Eu não lembro quando que você se formou na FAESA. Ai, Carla, me pegou. Quando que foi? Foi em 2003. Nossa, meu Deus, como eu tô velha. Então, eu, eu, eu acho que foi mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí. Mas veja, é muito importante ver o seu sucesso, o seu crescimento. Você sempre foi muito batalhadora, muito lutadora, e enfrentou muitas coisas por você ser mulher, trabalhar nesse mercado, que é um mercado de homens. Eu também vivo isso. Eu trabalho só com construtor, engenheiro, peão, né? Então, a gente lida com homem o dia inteiro. As pessoas, meus clientes costumam dizer que alguns sentem que eu sou negão de saia. Chegou o negão de saia, que eu fico com salto pesado, porque eu vou pensa, eu vou na obra, ponho a bota, saio da obra, ponho o salto. Aí não dá para pisar leve, né? Não dá para pisar leve. Então, a gente tem que aprender, é uma autodefesa natural, porque você tem que aprender a lidar em todas as situações. Então, o empresário contábil também vive isso, as empresárias contábeis. Queria dar aqui a minha solidariedade de como é difícil a gente viver no mercado masculino, né? E lidar como empresários o tempo inteiro. A gente precisa ser meio direto às vezes, né? Porque isso faz parte. E queria também contribuir para os empresários contábeis e de forma geral o quanto é importante a gente trabalhar com o nosso branding pessoal, ter a nossa marca, ver o que você falou uma coisa muito boa, aonde você quer chegar, né? Então acho que o contador pode ajudar muito nisso, aonde você quer chegar. E eu posso contribuir como para isso. Então, gostaria muito de agradecer suas palavras de incentivo, de valorização a nós, empresários da contabilidade. Dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, entendeu? Como empresário, eu acho que você realmente superou. Conheci sua história trabalhando em empresa de contabilidade, depois começando a sua empresa de segurança. E eu lembro a gente conversando de como você participaria de licitações, por exemplo, na Receita Federal, entendeu? Não sei se você lembra disso em sala de aula. Então, assim, eu sei o duro que foi, né? E como é difícil isso, você ser correto, ser sério. Então, parabenizar você como empresária, parabenizar essa valorização que logo no início você falou da contabilidade, não só pela sua formação, mas pelo reconhecimento.
e agradecer por você estar aqui com a gente. Passa você aí para as suas considerações finais. Pessoal que acompanhou a gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Que nós continuemos nessa luta aí, né, de ser empresário contábil nesse país tão complexo de legislações e de atividades. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Me sinto muito honrada por estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né, com todos que estão assistindo a live. Espero que tenham gostado da nossa conversa. E eu agradeço muito você e o Walter Leno. Espero tomar um café, revê-la, porque a saudade era grande. Fazia muito tempo que eu não te vi. Obrigada, Carla, por estar aqui. Obrigada a todos que me ouviram, que eu pude contar. Obrigada pelo espaço e por poder contar um pouquinho da minha história. E até o próximo. Estou aqui. Se precisar, tamo junto. Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Tênia.